TV Câmara começa agora com as notícias do Legislativo de Ponte Nova. Na reunião de 13 de junho, houve leitura de 3 projetos de lei. O número 10 de 2013, que declara de utilidade pública municipal a Associação das Pastorais do bairro São Pedro, de autoria do vereador José Mauro Raimundi. O de número 3.256 de 2013, que abre crédito adicional especial no orçamento vigente para drenagem no córrego da Vila Lana. E o de número 3.257 de 2013, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e autoriza a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Os projetos foram encaminhados para as comissões permanentes de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, Orçamento e Tomadas de Contas e de Cidadania e Direitos Humanos. Ainda foram lidos os pareceres das comissões permanentes ao projeto número 9 de 2013, que declara de utilidade pública municipal a Associação Comunitária do Bonfim e Açude. Ao projeto número 3.254 de 2013, que revoga a doação de imóvel ao INSS, e ao projeto número 3.255 de 2013, que abre crédito adicional especial no orçamento vigente para aquisição de ambulâncias. A Tribuna Livre teve a participação do sargento Davi, do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Ponte Nova, que esclareceu aos vereadores e à população a respeito da taxa de incêndio cobrada no município. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, os contribuintes que utilizam edificações para exercer atividades de comércio, indústria e prestação de serviços devem pagar anualmente a taxa de incêndio. O valor a ser pago varia conforme o grau de risco de incêndio na edificação, em razão da forma de ocupação e da área construída. E os recursos arrecadados com a taxa são destinados ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Essa cobrança é diretamente feita pela Secretaria de Estado da Fazenda. Não, que correto. Quando a edificação, né, o comércio se cadastra, né, junto ao Estado, eles já têm essa metragem. Para nós aqui no Corpo de Bombeiros, nós não temos acesso a essa informação, né? Então, por isso que essa cobrança passa direto, né? Agora, quando ele for entrar com um projeto para nós lá, para a gente analisar o risco, aí sim a gente vai ter acesso a essas informações. E aí vamos cobrar especificamente para características mais minuciosas da edificação. Agora, para a cobrança de taxas do Estado, é uma cobrança genérica. Os vereadores tiraram suas dúvidas, colocando a casa à disposição da corporação para explicações à população de Ponte Nova e de mais 13 cidades que estão sob a jurisdição do 5º Batalhão. Inclusive, a área de atuação dos bombeiros foi um dos questionamentos feitos pelo vereador Anísio Filho. Quantas cidades aqui na região estão envolvidas pelo comando? Bom, a gente atende 14 municípios, contando com o município sede, né, que é Ponte Nova. Então, basicamente, a gente vai até São Pedro dos Ferros, né, pro lado de lá. Vamos até o limite de Rio Casca, né, fazendo limite com São Domingos do Prata. Pro lado de cá, a gente vai até Guaraciaba, para Barra Longa, né, Acaiaca e aonde mais? E até Diogo. Pro lado de cá, vamos antes de Teixeiras. Acabamos atendendo Teixeiras funcionalmente. Mas para essa questão administrativa, por exemplo, estamos limitados até antes de Teixeiras. Aí Teixeiras já estaria sob responsabilidade da área de Viçosa, né? Que no caso é o Bar. Todos esses municípios já estão cientes dessa taxa, desse pagamento, desse prévio socorro pelo Corpo de Bombeiros, já estão sendo cobrados? Seria a gente comparar o seguinte: antes nós éramos atendidos, mas por Ouro Preto, e não tinha essa taxa, né? Então a gente não era atendido, mas não pagava a taxa. Então esses municípios circunvizinhos entram nessa questão. Eles são atendidos, né? Vamos dizer assim, o estado todo é atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas não tão bem quanto a cidade sede. Na pauta de discussões, a vereadora Marília Rola questionou a realização de festas nos colégios, assunto que recentemente causou polêmica em Ponte Nova. O colégio, se ele for fazer uma quadrilha, né, um evento que vai ser parte do processo cultural e processo educacional do aluno, né, não mudando tanto a característica, eu entendo que seja o processo normal da escola. Coisa é uma quadrilha para um maternal, para alunos mais jovens, dependendo do horário. Outra coisa já é uma festa organizada por formandos, né, do 3º ano, por exemplo, uma festa que já vai dar um impacto maior. Então, tudo isso a gente leva em conta. A questão das saídas,
são determinadas de acordo com o público previsto e o espaço que a escola tem. E a seguir, você acompanha as notícias da reunião do dia 17 de junho. O TV Câmara volta em instantes. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmarapontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Ouça pela Rádio Câmara ao vivo às segundas e quintas-feiras às 19 horas as reuniões do Legislativo Pontenovense. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. O Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h30, com reprise às 12h30. Fique por dentro das decisões políticas mais importantes para o município. A política de Ponte Nova em sua casa pela TV Educar, canal 11. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Fique por dentro. Você sabia? A Lei Municipal 2639 de 2002 estabeleceu como infração sanitária a existência de focos de dengue em residências e estabelecimentos comerciais. A multa é progressiva de 50 unidades fiscais de Ponte Nova, o FPN, para a primeira infração, 100 UFPNs em caso de reincidência e 200 UFPNs para a terceira infração e seguintes. Além da multa, o infrator está sujeito a até 10 dias de interdição de funcionamento para a eliminação de focos de dengue. Considera-se foco de dengue a existência do mosquito vetor Aedes aegypti, seus ovos ou larvas em reservatórios de águas, pneus, vasos de plantas, garrafas plásticas, copos e outros locais com águas paradas. Confirmado o foco, o agente de combate à dengue lavrará autos de constatação e infração e encaminhará ao setor de fiscalização e posturas e ao núcleo de vigilância sanitária para aplicação da penalidade. Não deixe que imagens como esta façam parte do álbum de fotos da sua família. Você e a água não podem ficar parados. Faça a sua parte. A dengue mata. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5. Orçamento e tomadas de contas, finanças, legislação e justiça, cidadania e direitos humanos, defesa do meio ambiente e serviços públicos municipais. Venha conhecer o legislativo do nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Visite o portal da Câmara Municipal de Ponte Nova e saiba tudo o que acontece no Legislativo de sua cidade. O portal disponibiliza, através do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL, as consultas em tempo real do processo legislativo, como o acervo completo das leis municipais, ordinárias, complementares e decretos legislativos, tramitação das matérias legislativas e outros documentos oficiais de interesse da população. Acesse www.pontenova.mg.leg.br. O TV Câmara está de volta. Nas matérias do Legislativo da reunião do dia 17 de junho, teve leitura de 2 projetos de lei. O de número 3.258 de 2013, que institui o Fundo Municipal de Recursos Jurídicos, criando a gratificação especial de sucumbência, e altera a Lei Municipal número 3.008 de 2006, que institui o Código Municipal de Defesa do Contribuinte e dá outras providências.
e o de número 3.259 de 2013, que altera a Lei Municipal número 3.730 de 2013, que autoriza o município a receber veículos da empresa Samarco Mineração Sociedade Anônima e da outras providências. Os mesmos foram encaminhados às comissões permanentes de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomadas de Contas. Nas matérias da ordem do dia, discussão e votação de 4 indicações protocoladas. A de número 101 de 2013, da vereadora Patrícia Castanheira, solicitando ao Executivo encaminhar a esta casa cópia da documentação referente ao projeto de implantação da estação de tratamento de esgoto. Então é preciso que a gente tenha esse documento todo aqui na casa para a gente estar lendo, olhando os detalhes, né, sublinhando, estudando mesmo esse projeto. E também conhecer, saber quanto que foi pago, até mesmo nas administrações anteriores, quais foram todas as etapas até o momento. Até porque nessa audiência pública que a gente vai ter, a gente já tem o conhecimento desse projeto, para que a gente tenha uma ideia, para que a gente já possa opinar sobre esse projeto, que com certeza é um projeto necessário, porém polêmico. É uma obra que tem que ser bem planejada, bem estudada, com conhecimento, com participação da comunidade. A de número 102 de 2013, dos vereadores Léo Moreira e Geraldo Lula, solicitando ao Executivo informações da obra de infraestrutura na Rua Carangola. Essa Rua Carangola, há muitos anos que essa rua já foi assaltada. Então, o povo já está cansado de ser enganado. Para ver nessa casa aqui, juntou os vereadores e junto com o prefeito, que nós tentamos assaltar essa rua, que vai ser muito necessário, precisamente para todos os povos, que vai para Dom Severo, vai para Rasa, vai para todo lugar. E todo passa por aquela rua ali. E a rua está bastante cheia de buraco, bastante entulho, bastante bueiro entupido, que nós podemos tomar providência. Eu peço o apoio de toda essa casa e junto com o Executivo nós podemos realizar o sonho desse povo de Santo Antônio, que sempre sonha ter aquela Rua Carangola asfaltada. A de número 103 de 2013, também dos vereadores Léo Moreira e Geraldo Lula, requerendo informações do atendimento a pacientes com glaucoma na rede pública de saúde. Tem muitas pessoas, né, sofrendo de glaucoma aqui. E se puder acrescentar também, como vocês falam de glaucoma, sobre o reumatologia. Aqui a situação anda assim caótica. Não tem as pessoas que sofrem da doença chamada lúpus. Tá assim, não consegue marcar consulta, não tem em Ponte Nova. Eu estive especialmente com o secretário de saúde, não tem ninguém que queira vir trabalhar. Tem que ter uma solução, porque as pessoas não podem ficar. Tem pessoas que tinham que voltar em retorno de consulta do reumatologista, que é uma doença séria, desde dezembro, e até hoje não voltou. Quer dizer, eu acho que se pudesse acrescentar aí para fortalecer também sobre o tratamento de consultas de reumatologia. E a de número 104 de 2013, do vereador Antônio Carlos Pracatá, solicitando ao Executivo informações das obras da Farmácia de Minas e do PSF do bairro Triângulo. Hoje a gente se vê na Farmácia de Minas só mato em volta da construção. A mesma coisa a gente está se vendo no PSF do Triângulo. Cada hora vem uma explicação, mas que não convence, não tem explicação. Nós temos o PSF que está parado também, que não sabe por causa de quê, e que vem o Matadouro, que tem 20 anos quando eu entrei nessa casa aqui, que veio e liberou um dinheiro para o Matadouro. Em primeira discussão e votação, os projetos de lei número 9 de 2013, declarando utilidade pública municipal a Assubom, Associação Comunitária do Bonfim e Açude, e o de número 3.255 de 2013, que abre crédito adicional especial no orçamento vigente para aquisição de ambulâncias. O presidente da mesa diretora, José Rubens Tavares, apresentou um abaixo-assinado solicitando ao secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro, que viabilize o asfaltamento da Rua Carangola, no bairro Santo Antônio. Rubinho conseguiu assinaturas de diversas lideranças políticas municipais e da região, dentre elas a do prefeito Guto Malta, ex-prefeitos e vices e de empresários de Ponte Nova. Os 13 vereadores assinaram um documento que em breve será entregue a Danilo de Castro. Como nós temos também essa semana um abaixo-assinado de quase 2.000 assinaturas para moradores da rua, o pessoal que está juntando aí a documentação, quem sabe agora sai. Na Palavra Livre, Patrícia Castanheira alertou a população de Ponte Nova, lendo uma matéria que foi divulgada por um jornal do estado sobre defeitos no glicosímetro, pequeno aparelho usado para medir a glicose na corrente sanguínea. A própria Secretaria do Estado, que comprou o aparelho, admite,
no jornal aqui, ó, a Secretaria do Estado de Saúde admitiu que o aparelho pode apresentar problemas de configuração e informou que cabe ao farmacêutico constatar se ele está com defeito. Este aparelho, eu verifiquei hoje, é o mesmo aparelho que foi distribuído aqui em Ponte Nova. Então, as pessoas que estiverem dúvidas, que estiverem medindo, os diabéticos, que estiverem medindo com esse aparelho e a glicose estiver muito alterada, então elas devem medir de outra maneira antes de tomar insulina, ou então procurar o Gerson lá na Secretaria de Saúde, o farmacêutico, para calibrar, configurar, que é um aparelhinho eletrônico, configurar o medidor ou trocar o medidor e fazer o teste lá, porque isso é muito sério. Eu também estive com o Ivan questionando a respeito e o Ivan me passou a seguinte informação, que a Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova, né, informa que os aparelhos CEPA-CG comprados pela Secretaria Estadual de Saúde por critérios de licitação pública e doado aos pacientes diabéticos tipo 1 e tipo 2 da cidade de Ponte Nova, são entregues configurados de acordo com o código da TIRA, calibrados e testados pelos farmacêuticos antes da doação aos pacientes. Quando ocorre problema com algum aparelho, o mesmo é substituído. O paciente deve ficar atento às informações que constam no termo de doação e qualquer dúvida procurarem a unidade de saúde. O vereador Léo Moreira questionou a resposta do Executivo à sua indicação protocolada das ações que estão sendo desenvolvidas para o cumprimento da Lei Federal número 11.769 de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Eu esperava uma indicação mais profissional, uma resposta mais transparente, clara, objetiva, uma vez que eles comecem a responder a indicação citando a Lei 11.796, que trata de uma declaração de uma lei que institui o dia 26 de setembro como Dia Nacional dos Surdos. Então, uma pessoa que assinou isso aqui, provavelmente ela nem leu. E que não atende aqui as informações que eu solicitei à Prefeitura quanto ao trabalho de ensino da música, mesmo que não seja como componente exclusivo, mas do componente curricular arte. Não exclusivo, mas do componente curricular arte. Então, não está legal a resposta. Vou refazer a indicação na semana que vem, solicitando detalhadamente o trabalho. E depois do intervalo, na Palavra Livre, os vereadores apresentam mais indicações ao Executivo. Visite o portal da Câmara Municipal de Ponte Nova e saiba tudo o que acontece no Legislativo de sua cidade. O portal disponibiliza, através do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL, as consultas em tempo real do processo legislativo, como o acervo completo das leis municipais, ordinárias, complementares e decretos legislativos, tramitação das matérias legislativas e outros documentos oficiais de interesse da população. Acesse www.pontenova.mg.leg.br. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmarapontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Ouça pela Rádio Câmara, ao vivo, às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, as reuniões do Legislativo Pontenovense. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. O Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h30, com reprise às 12h30. Fique por dentro das decisões políticas mais importantes para o município. A política de Ponte Nova em sua casa pela TV Educar, canal 11.
Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5: Orçamento e Tomadas de Contas, Finanças, Legislação e Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Defesa do Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais. Venha conhecer o Legislativo do nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. O TV Câmara está de volta. Dando continuidade à palavra livre da reunião do dia 17 de junho, o vereador José Mauro Raimundi abordou a burocracia das leis estaduais. Sem informações, a população rural acaba prejudicada por não poder vender os seus produtos. Faz essas leis burocráticas, penaliza. Aí vem a Emater, o IMA, que deveria esclarecer, fiscalizar, orientar, também nada faz. Aí cai no setor municipal, que é na secretaria lá, o coordenador de feira, que deveria saber dessas leis, que deveria repassar isso para os feirantes. E os fiscais, será que eles são preparados? Será que eles têm poder de raciocínio para imaginar que depois de você estar lá cavucando a roça, capinando um ano? Valéria Alvarenga abordou a questão do aumento da água e do ônibus em Ponte Nova e os manifestos que estão acontecendo por todo o país. Há pouco tempo nós tivemos aí um aumento de água, uma tarifa de água que foi aumentada. Não houve comissão, o Conselho do Demais deliberou pelo aumento de água. Esta Câmara ficou calada, eu também fiquei calado, esperando para ver até que ponto que isso iria. E para aumentar a passagem, forma-se uma comissão para ver o que vai ser. Não acredito que isso é momento de aumentar nada. Nós falamos aqui o tempo todo, é momento de sentar e conversar. O povo não aguenta mais tanto aumento. O custo de vida está insuportável. Essa questão de 20 centavos de aumento de passagem, volto a dizer, é uma gota d'água. O povo não está aguentando mais. Eu não sei o que está acontecendo. Várias manifestações. Antônio Carlos Pracatá solicitou mais uma vez à Prefeitura de Ponte Nova melhorias na Rua Tupi, no bairro de Fátima, pois há esgoto a céu aberto e muito mato. Eu tive a oportunidade de ir lá, que a pessoa me convidou, lá na Rua Tupis, no bairro de Fátima, onde que existe um esgoto a céu aberto, que eu acho que é difícil para um ser humano conviver com uma situação daquela. Parece que eles passaram uma patrola para poder melhorar a estrada e acho que danificou o esgoto, segundo o morador. Eu tive a oportunidade de ver o esgoto estourado. E a gente vê que, infelizmente, parece que é um pouco sem descaso do morador dessa rua. Um mau cheiro terrível, o esgoto saindo pela rua. Anísio Filho explicou que há muitas pendências no município de outras administrações e que, na medida do possível, elas serão sanadas. Mas para isso é preciso cobranças de todos os setores. Coisa que ficou do passado, as pendências do passado precisam ser resolvidas. Sabemos que tem tanta coisa que está aí há 10, 15, 20 anos que não foram resolvidas e com a competência do nosso prefeito Guto Malta e do nosso secretariado serão resolvidas. Nas indicações verbais, o vereador Anderson Azevedo fez solicitações à Secretaria Municipal de Educação e ao Demutran. Senhor presidente, gostaria de estar fazendo a indicação aí à secretária de Educação, Urbanismo, para que ela possa estar estudando aí a possibilidade, juntamente com a diretora aí da Escola do Valvaçu, porque pouco tempo atrás nós tivemos aqui uma audiência pública sobre segurança pública e foi discutido muito para que os jovens possam estar procurando aí novos caminhos através do esporte. Esse foi um assunto muito debatido aqui. E a quadra da Escola do Valvaçu cobra para que as pessoas daquela comunidade, que são carentes aí na área de esportes, façam o uso daquela quadra. Para o Demutran, para fixar aí, também estudar a possibilidade de estar fixando aí placas em frente à escola, placas e pintura de faixa de pedestre em frente à escola aí
do bairro de Fátima, e também a escola aí do bairro São Pedro, juntamente com as creches aí, uma vez que a gente pediu aí quebra-molas para essas, em frente a essas escolas e creches, e como a gente não foi atendido, pelo menos que faça aí a pintura aí de faixas e também fixação de placas próximo a essas escolas. Marília Rola também encaminhou sua demanda à CEMED. Para haver a possibilidade de colocar nos ônibus escolares monitores, que sejam, não precisa, lógico, não precisa ser professores, pode ser até auxiliar de creche, porque esses ônibus, eles andam aí, às vezes, com 60 alunos. O motorista não dá conta de olhar esses meninos dentro do ônibus. Então, tem menino que, às vezes, tira o rosto na janela, é um risco, vai em pé, briga, porque são faixas etárias, inclusive, diferentes. Então, eu acho que, já que nós temos o serviço do ônibus, né, do passe para os meninos e tudo, colocar aí agora a questão da segurança. Uma pessoa para, na hora de descer do ônibus, ter uma pessoa esperando esse menino. Outro dia mesmo uma criança caiu do ônibus, né, no descer caiu. Então, quer dizer, o motorista, ele não dá conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Wellington Neim retornou à questão do horário dos ônibus que atendem a área rural, principalmente na saída das escolas. Os alunos das escolas estaduais e municipais aqui de Ponte Nova, principalmente da zona rural, eles estão tendo sexto horário, o que está dificultando deles pegarem o ônibus do meio-dia, porque a aula está acabando às 12h20. Eu gostaria que estivesse sendo feito um ofício para São Jorge poder estar revendo isso quanto antes, porque as escolas estão até tendo problema com os alunos, de que os alunos estão tendo que sair 20 minutos mais cedo em todos os dias nas aulas. Gostaria que o máximo de vereadores possíveis pudesse assinar comigo essa indicação e para ela poder ter um pouquinho mais de força quando chegar lá e sanar esse problema o mais rápido possível. A falta de médico no PSF do Santo Antônio e a construção de redutores de velocidade próximos ao bairro Vale do Ipê foram apontados por Geraldo Lula. Que no bairro Santo Antônio deu do dia 5 que não tem médico. E o Santo Antônio é muito grande para ficar sem médico. Então eu acredito que muitas pessoas dependem de um exame, alguma coisa, e várias pessoas já foram em casa reclamar a falta desse médico no posto de saúde de Santo Antônio. E quem também que mandou ofício também é o secretário de obra e a Demutran, que eu já fiz essa casa uns 3 pedidos sobre 2 quebra-mola na volta da banana na entrada para o Vale do Ipê ali. Ali tem uma construção de um prédio, ali passa muita criança, que é um bairro que cresceu muito, e muitas pessoas de idade. A hora que saiu um incidente, matar uma pessoa, aí o caso é resolvido. Eu já fiz essa indicação umas 3 vezes. E o presidente da mesa diretora, José Rubens Tavares, ressaltou a importância do papel da imprensa e de uma boa assessoria. Ele justificou a sua fala alegando que a população de Ponte Nova está perdida por falta de informações oficiais do Executivo. A peça fundamental na administração chama-se divulgação. A assessoria de comunicação da prefeitura, tanto do qualquer órgão público, é uma boa assessoria, ela vale para uma demanda da administração de 5 a 6 anos, não é isso, Mauro? Tudo que foi relatado aqui por todos os vereadores, tudo que tem sido relatado a várias reuniões por todos os vereadores, uma de boa divulgação da administração, não chegaria no ponto que chegou aqui hoje. A imprensa que divulgou, com referência ao aumento da tarifa, ela está no papel dela, está exercendo a função dela. Mas a partir do momento que ela divulgou num dia, no outro dia, se a assessoria de comunicação da prefeitura, se o prefeito estão divulgando essa situação, vamos fazer um manifesto e soltar para a imprensa e provar para o povo que não é essa situação. Já tinha resolvido o problema. Problema da ponte. Prefeito, vamos chegar na onde? O que nós vamos relatar para a Câmara Municipal de Ponte Nova? Vamos divulgar, vamos levar o conhecimento do público de Ponte Nova. Eu acho que não chegaria nesse ponto que chegou. Farmácia de Minas, fala-se tanto em farmácia de Minas. Se o prefeito passado errou, Ministério Público, infelizmente, é a situação que todos têm que cobrar. Não podemos aqui defender coisas que nós não podemos defender no futuro, que é o Ministério Público e a Justiça cobrando da Câmara e cobrando do Poder Público. Mas isso, uma boa assessoria de comunicação, ela não deixaria acontecer o que está acontecendo em Ponte Nova. Infelizmente, a gente tem que usar dessa tribuna e dizer isso, porque quando a imprensa fala, ela faz o papel dela, porque ela teve alguma fonte para ser divulgada. Se a assessoria de comunicação no outro dia ouvir isso, porque tem que ficar atento
como eu já vi na prefeitura, numa Rádio Visão, na Rádio Ponte Nova, nos jornais, no outro dia soltasse um manifesto que pagasse para soltar. Não chegava no ponto que está chegando. Conheça o Legislativo de nosso município. Participe das reuniões da Câmara Municipal de Ponte Nova, segundas e quintas-feiras, às 19 horas. Acesse www.pontenova.mg.leg.br. O TV Câmara termina aqui e voltaremos na próxima semana com mais notícias. Até lá!